Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por andar na palavra comigo. E estamos dando uma olhada na Bíblia para entender e saber como responder ou agir quando a Bíblia é difícil. 1 Coríntios 2, Paulo toca no assunto e revela algo que talvez nos incomoda no momento, mas depois, analisando, faz sentido. E nos dá orientação de como nós podemos sair dessa neblina para ver com clareza o que a Bíblia quer nos ensinar. 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui a Bíblia explica porque às vezes ela é difícil para as pessoas entender ou conhecer. A Bíblia, falando de si mesma, diz que foi inspirado por Deus, que o Espírito Santo de Deus veio sobre homens santos e eles foram usados como autores humanos para transmitir, para gravar a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Esse livro aqui não é uma obra ou uma tarefa, um projeto, uma criação do ser humano ou nenhuma igreja. Vem de Deus. E crentes bíblicas, fundamentalistas, tradicionais, ortodoxos, nós aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus. E a Bíblia fala em Hebreus 4 que é um livro vivo e eficaz. Esse livro tem poder como mais nenhum livro no mundo. Mas é uma obra, é um livro espiritual. Autor, o Espírito Santo. O poder espiritual. E quando nós chegamos, às vezes porque a Bíblia é tão difícil, aqui dá a resposta. O homem natural, sendo na carne, na nossa própria natureza e poder e capacidade, não compreendemos as coisas do Espírito, porque são discernidos espiritualmente. Muitas coisas. Quantas vezes, vocês que conhecem a Deus, vocês que conhecem Jesus como Salvador pessoal, vocês que têm tempo andando na fé, quantas vezes você falou com uma pessoa que eles disseram: eu não acredito naquela coisa, que loucura isso, é só fábula, é mentira, é só mentira, é isso. Quando a Bíblia falou assim, e quando vê você ouvindo uma pessoa dando aquelas discursos, você diz: mas a Bíblia nem fala assim. Não, é que você não tem lido, a Bíblia não fala assim, a Bíblia diz isso. E às vezes nós ouvindo a pessoa diz: de onde vem isso? A Bíblia não fala daquela coisa. A Bíblia não diz o que você está dizendo que diz. Ou você está acusando a Bíblia falsamente, ou você é desconhecido do que a Bíblia realmente diz. Uns meses atrás, eu estava falando com um senhor que ele blasfemava. Negava a Cristo, negava a Bíblia. A Bíblia é lixo, esse é um livro cheio de mentira. E ao longo da conversa eu perguntava a ele: qual foi a parte da Bíblia que você não conseguiu aceitar ou concordar? Qual parte foi o difícil? E ele diz: a Bíblia toda. Não, eu sei, mas quando você estudou a Bíblia ou leu a Bíblia, qual foi onde você estava lendo? Que eu disse: que é isso? Ele diz: bom, eu nunca tenho lido. Pois então, meu amigo, então você nem é honesto contigo mesmo, você só está jogando coisas que você talvez ouviu, mas você nem tem conhecimento de nada do que você está falando. Você tem que pelo menos ver o que realmente diz. Mas por que isso acontece? Porque o homem natural, carnal, descrente, incrédulo, ele não vai compreender coisas que foram escritas, dadas e confirmadas pelo Espírito Santo. Não é por nada que depois de nos converter, depois de arrepender do pecado e receber Jesus como Salvador, o Espírito Santo venha, ele habita em nós, daí nós conseguimos começar a compreender as riquezas da palavra de Deus. Mas enquanto uma pessoa não é convertido, muitas coisas que a Bíblia fala não vai fazer sentido. Até eles não conseguem muitas vezes entender a diferença entre a Bíblia prescrevendo um certo comportamento e a Bíblia só descrevendo o que estava acontecendo.
mas é porque nós precisamos de discernimento que vem do Espírito Santo para ver e entender bem o que está acontecendo aqui. Então, essa é outra razão, outro motivo, porque às vezes a Bíblia parece difícil. Porque quem não é de Deus não tem o Espírito de Deus para iluminar a mente e coração e espírito dele para entender melhor. Então, não se preocupe se alguns colegas ou vizinhos ou pessoas assim está sempre jogando crítica, coisa assim da Bíblia. Pode ser que é uma situação dessa aqui, um caso de um homem natural que não compreende as coisas de Deus. E se você não conhece a Deus e você gostaria, a Bíblia te ensina como. Entre em contato conosco. Seria nosso prazer te mostrar como você pode ser feito filho de Deus e daí ter o Espírito de Deus iluminando o coração para entender melhor a palavra de Deus. Muito obrigado, gente. Até a próxima.